Fala, torcedor do Palmeiras! Tudo verde, tudo certo com vocês? Acredito que sim, né? Depois de uma vitória do Palmeiras diante do Internacional fora de casa. Mas eu quero trocar uma ideia aqui com vocês sobre a declaração do Andreas, como isso pegou dentro do Corinthians e algumas coisas também que estão passando aí do limite do aceitável, tá? Também sobre uma declaração do Abel que eu concordo. E eu quero trocar uma ideia aqui com vocês. Então aproveita que você está chegando aqui no vídeo agora, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação. Eu estou aqui todos os dias, eu trago informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão pra vocês. Então ajuda nós aí. Belezinha? Aproveita para hypar o vídeo também, fechou? Mas antes de seguir com o vídeo, deixa eu falar de um assunto sério, papo reto aqui com vocês. Você aí que trabalha, paga suas contas, mas nunca sobra absolutamente nada para você no final do mês, já parou para pensar como a educação financeira pode mudar esse cenário para você? E, gente, eu falo por experiência própria, tá? Porque se eu tivesse aprendido, né, se eu tivesse me educado, com certeza eu não tinha quebrado tanto a minha cara, com certeza eu não tinha passado por tantos prejuízos financeiros como eu passei. Então eu vou apresentar aqui para vocês o novo parceiro aqui do canal, que é a Zero Markets. Você que acha aí que educação financeira é só coisa de gente rica, gente, aqui no Brasil, a Zero Markets tem um material completo para você sobre educação financeira. Eles te ensinam o caminho certo para vocês investirem, tá? Então conheçam aí a Zero Markets, tanto aqui no canal do YouTube deles, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, também no Instagram. Gente, tem muito conteúdo gratuito ali para você aprender, educar a sua vida financeira, poder investir, né, sem preocupação nenhuma. Inclusive, se você gosta do meu trabalho, apoia o meu trabalho aqui, gosta do que eu faço, gente, apoie também os nossos parceiros, tá? Assim como a Zero Markets. Corra lá no canal do YouTube, se inscreva lá e também vão seguir lá no Instagram, como eu falei, tem muito conteúdo gratuito aí para vocês. Belezinha? Bom, só um aviso rápido aí para vocês, o John Arias já se encontra em solo brasileiro, gente, isso mesmo, tá? A coletiva dele deve acontecer às 15 horas, assim como, né, foi informado ontem. Vamos aguardar, talvez atrase um pouquinho, mas hoje deve acontecer aí a apresentação do John Arias no Palmeiras. Mas o assunto não é esse, não. O assunto, o primeiro que eu quero trocar uma ideia aqui com vocês é sobre uma fala do Abel, para quem fala que, você só reclama, você só critica o treinador, você só traz as coisas ruins que o Abel fala. O problema é que as últimas coletivas do Abel nos últimos anos é só cutucando o torcedor, é só fazendo a gente passar raiva, né? Não teve nada interessante para eu poder falar aqui para vocês. Agora, a de ontem eu acho que sim, eu acho que é um assunto pra gente debater, né? Eu acho que é um assunto inclusive para CBF se atentar, enfim, a gente vai falar sobre isso, porque, gente, se o Abel ele trouxesse mais pautas como essa, né, para ajudar o torcedor, porque isso ajuda o torcedor também, a gente não ficava pegando tanto no pé dele quando ele fica falando asneiras, porque de futebol ele praticamente não fala, né? Quando perguntam ali na coletiva para ele sobre alguma coisa tática, ele desconversa, aí começa aquela frasezinha de coach que vocês já sabem, enfim. Então, se ele, né, pelo menos trouxesse essas pautas mais importantes que vão de fato ajudar, a gente não pegaria tanto no pé. Mas enfim, então vamos aqui para a fala dele. Ele falou o seguinte: se a CBF conseguir com carinho e com atenção pedir à Globo para que faça os jogos mais cedo, para eu não ter que chegar em casa às 4 da manhã, porque não vivemos num país, nós vivemos, porque nós não vivemos num país, nós vivemos num continente. Gente, eu acho, já falei isso milhares e milhares de vezes. Eu acho muito puxado, eu acho muito ruim esse horário de 21h30, os jogos que acontecem de Libertadores, alguns jogos de Campeonato Brasileiro. Eu tiro por mim, quando eu vou pro Allianz Parque ali, eu que moro no interior, eu não chego antes das 2h30, 3 horas da manhã em casa, né? E imagina quem mora um pouco mais longe, né? Até mesmo para quem mora dentro de São Paulo, é complicado, né? Porque, porra, a maioria, né, dos torcedores precisam levantar 6 horas da manhã, muitos 5 horas da manhã, alguns levantam 4 horas da manhã para irem trabalhar, então querem acompanhar, né? Não só quem vai para o estádio, quem assiste o jogo em casa também, porra, acabaram o jogo meia-noite. Quando ainda é um jogo decisivo, né, ali de, enfim, semifinal de Libertadores, final, tem a cobranças de pênaltis, enfim. Então, o torcedor às vezes vai dormir 1 da manhã, porque se o time perde, você fica com raiva, aí você perde o sono mesmo, né? 3, 4 horas da manhã tem gente acordada ainda. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Cheguei do jogo do Palmeiras puta pra caramba, fiquei me remoendo aqui com tudo que aconteceu e não conseguia dormir, cara. Eu vi o dia clarear.
Enfim, então isso seria sim de uma atenção, né, da CBF, da Globo, eu não sei. Quem poderia, gente, mudar os horários? Não é de hoje. Não é de hoje que eu falo, não é de hoje que alguns se incomodam com isso, e eu acho importante o Abel citar. Se mais pessoas, né, começarem também a falar sobre o horário dos jogos, né, de ser ali às 21h30, começar a reclamar, talvez aconteça uma mudança. Como aconteceu várias mudanças, né, com a cobrança da arbitragem, aí trouxeram o VAR, enfim. Eu acho que a união faz a força. O problema é que cada um olha para o seu só e tá tudo certo, né? Então eu acredito que não vai ter, de fato, uma comoção geral que deveria. Para esse assunto eu acho que deveria e eu quero saber aí a opinião de vocês sobre isso. Belezinha? Vamos seguir aqui então, gente, na fala do Andréas, tá? Ontem o Andréas, ao ser questionado ali sobre o que aconteceu no derby, né, da pisoteada ali na marca do pênalti, ele falou o seguinte: eu só estava limpando a minha chuteira, porque tinha bastante lama. O gramado estava meio solto. E essa declaração do Andréas causou revolta no Corinthians. Se for chorar, manda áudio. Não é assim que vocês falam? Pois bem, eu digo também. Se for chorar, manda áudio. Gente, essa revolta do Corinthians, essa revolta dos torcedores. Ah, só voltando aqui para a fala do Andréas. Eu não vou colocar o vídeo, né? Porque eu não sei se tem direitos autorais. Mas quando ele fala, gente, tem a sensação de que ele segura o riso ali. Parece de fato que ele quer debochar, dar risada, cara. Eu tenho absoluta certeza. Queria estar ali na mente do Andréas para ver o que passou por ela enquanto ele dava essa declaração aqui sobre, né, que ele estava ali limpando a chuteira dele. Mas eu senti que ele queria dar uma risadinha assim, gente. Mas enfim, tô vendo essa comoção toda, né, como foi da imprensa, do próprio torcedor do Corinthians. Seguindo com ameaças ao Andréas, ninguém me contou, eu vi, que eu falei pra vocês, ultrapassa o limite do aceitável. Ah, eu li torcedores dizendo, quando você for, Andréas, jogar na Neoquímica Arena de novo, se prepare, porque o buraco vai ficar pequeno pra você, viu? Gente, eu vi várias declarações ali de torcedores incitando o ódio e a violência em cima do Andréas. Isso foi o que eu li, né, em comentários públicos. Imagina o que chegou até o Andréas de ameaças e tudo mais. Gente, é muito nojento o que estão fazendo, porque, cara, quando o Depay subiu na bola, eu não vi essa revolta de ninguém. Eu, como torcedora do Palmeiras, eu fiquei com raiva do Depay, óbvio. Gente, eu sou torcedora, mas eu jamais iria nas redes sociais do cara ameaçar ele, xingar a família dele, né? Ou postar que, enfim, sei lá, o torcedor vai te pegar, ô Depay, fique esperto, jamais, gente, jamais. Eu fiquei com raiva na época dos jogadores do Palmeiras que não chegaram junto, né? Que não peitaram o cara. O próprio Yuri chutando ali a bandeira de escanteio no Allianz Parque. Eu falei sobre como eu fiquei revoltada de ver a passividade dos jogadores do Palmeiras. É óbvio que a gente fica com raiva do Yuri, a gente fica com raiva do Depay. Vocês lembram do Romero, cara? Quantas graças o Romero fazia. Romero jogava contra o Palmeiras e a diversão dele era essa. Era tirar onda ali, enfim, faz parte do futebol. Quantas vezes vocês usaram a cabeça de porco ali, né, pra zoar também o torcedor do Palmeiras? Até cheguei a falar disso na época, que, enfim, eu achava nojento, mas que faz parte do futebol, faz parte da zoeira, cara. Cara, eu não sou Nutella, é muito raiz. Eu acho que o futebol tá chato, tá insuportável. Tudo é motivo de lacração. Agora, você, torcedor, rival aí do Corinthians, chegar a ameaçar o Andréas por conta disso e também dentro do Corinthians estarem revoltados com a fala do Andréas, porque o Andréas falou que estava limpando a chuteira, vocês precisam se indignar e vocês precisam se revoltar com a situação do Corinthians. Porque sofrer transfer ban, não pagar jogador, isso sim é vergonhoso. Isso sim é vergonhoso, tá? Comprar estádio e não pagar, isso sim é vergonhoso. Não o Andréas ter feito algo ali do jogo, e outra, já passou. Gente, já passou. Ah, se prepare, vai ter outro Palmeiras e Corinthians esse ano, vai ter vários. Vai ter vários. Eu espero que os jogadores do Palmeiras tenham entendido como é tratar um derby, né? Eu tenho certeza que eles vão vir com sangue nos olhos. Sempre fizeram isso contra o Palmeiras, né? Sempre tiveram mais sangue nos olhos do que o próprio Palmeiras. Mas parece que tem jogadores dentro do Palmeiras que estão entendendo o que é jogar contra o Corinthians. Então vamos parar com esse negócio de ficar ameaçando o jogador, de ficar com essa falação toda de que, nossa, foi um crime que o Andréas cometeu. Foi sensacional e melhor ainda foi a fala dele, que eu tenho certeza que ele estava debochando ali. Foi maravilhoso, assim, ó. Pegou a tampa do caixão e fechou na declaração dele de ontem. É isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Eu vejo vocês aí com mais informações do Verdão. Provavelmente às 15 horas estarei acompanhando lá a apresentação, né, do John Arias. E é isso. Vou ficando por aqui. Tamo junto.
Até mais, deixe seu comentário e não esqueça de seguir lá a Zero Marques, belezinha? Deixe seu comentário aí, tamo junto, até mais e avante palestra.